Bom, então, bom dia a todos. A Laura é nossa residente do primeiro ano, quase segundo ano, né, Laura? E vai apresentar para a gente um artigo muito importante sobre um tema que é muito caro para nós, que é a anemia ferropriva. E eu ousaria dizer que sem dúvida nenhuma, uma alteração que permeia todas as especialidades, pelo menos clínicas e cirúrgicas que a gente conhece. Em algum momento da vida, você vai se deparar com um doente nessa condição. E aí eu acho que tá entre os tops de solicitação de interconsulta no nosso hospital. Então, Laura, fica à vontade, por favor. Bom dia, meu nome é Maria Laura, né? Como o doutor Fernando falou, eu sou residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio, e a gente vai discutir essa publicação da American Gastroenterology Association com relação ao manejo de pacientes com anemia por deficiência de ferro, né? Aí eu trouxe essas outras referências também, que é esse artigo da Blood, esse artigo do New England, no New England e também o guideline com relação às concentrações da ferritina da OMS. Começando pela introdução, né? Porque que esse é um tema bastante relevante. A gente sabe que os distúrbios de metabolismo do ferro são condições patológicas humanas extremamente comuns. Inclusive, nos artigos, fala que tem em torno de uma prevalência de 2 bilhões de pessoas no mundo com deficiência de ferro, e a anemia por deficiência de ferro é a mais comum no mundo, afetando 1 em cada 8 pessoas, sendo mais comum em países em desenvolvimento. Aí, começando pelas definições, né? O que seria a deficiência de ferro, a anemia ferropriva e a deficiência funcional de ferro. A deficiência de ferro é a redução dos estoques de ferro que precede a anemia ferropriva evidente ou persistente sem progressão para a anemia ferropriva propriamente dita. E a anemia ferropriva é a condição mais grave no qual os baixos níveis de ferro estão associados à anemia, presença de hemácias hipocrômicas e microcíticas. E a deficiência funcional de ferro é um estado em que a eritropoese pobre em ferro, em que a mobilização insuficiente de ferro dos estoques na presença de demandas aumentadas. Ou seja, a gente tem um estoque de ferro de certa forma normal, mas as demandas estão aumentadas e por isso é insuficiente. Alguns dos exemplos são pacientes em uso de estimuladores de eritropoese, por exemplo. A anemia de doença crônica ou anemia da inflamação é uma anemia de causa multifatorial associada ao aumento da produção de citocinas inflamatórias e regulação positiva da epsidina, que a gente vai ver que é um hormônio muito importante para a questão da homeostase do ferro. A eritropoese com restrição de ferro, tem um suprimento reduzido de ferro para fins de eritropoese, independente do nível do ferro alojado, que geralmente estão elevados, e anemia ferropriva refratária ao ferro, que é uma condição genética bastante rara, na qual há uma anemia ferropriva que não responde ao tratamento oral com ferro. E a maioria dos casos se deve a mutação no TMP-RSS6. Aí, os tipos de deficiência de ferro, né? A gente tem deficiência absoluta de ferro, que é quando eu tenho uma ferritina. Na verdade, varia bastante com relação às referências. No artigo utilizado de embasamento, ele bota como 45, mas pelas definições da RU, fica em torno de 30 miligramas por decilitro e uma hemoglobina normal ou muito baixa. Também temos a deficiência funcional de ferro, que é um paciente que tem uma ferritina menor do que 100, pode incluir a DRC não dialítica ou uma ferritina menor que 100 a 300 com saturação de transferrina menor que 20%. Alguns exemplos, pacientes com insuficiência cardíaca, que a gente já sabe que existe um benefício na reposição de ferro intravenoso em casos de saturação de transferrina menor que 20, e ou doenças oncológicas. A ferritina menor que 100 a 500, com saturação de transferrina menor que 30%, no caso dos pacientes com doença renal crônica em terapia dialítica. Aí, aqui, com relação às definições da RU de 2020, com relação à deficiência de ferro, usando os estoques de ferritina como parâmetro. Entre pacientes com crianças jovens e lactentes de 0 a 23 meses, o valor que a gente teria como ponto de corte seria de menor que 30 em indivíduos que tenham infecções ou inflamação e menor que 12 em indivíduos ditos saudáveis.
em crianças menores do que 5 anos, seria menor que 12, menor que 30 também, e em crianças com 5 a 10 anos já aumentaria o ponto de corte em caso de pacientes com infecção e inflamação para 70 e para indivíduos saudáveis menor que 15. Em adolescentes e em adultos, a gente já tem um ponto de corte como menor que 15 indivíduos saudáveis e menor que 70 em pacientes com inflamação ou infecção. Aí, os mecanismos de adaptação do ferro. O que é que acontece para a gente poder ter a deficiência de ferro, né? A gente vai ver que a epsidina, ela é um hormônio bastante... não um hormônio, mas no caso, um hormônio hepático, que é a epsidina, que no qual, quando a gente tem a ativação deles, a gente diminui o receptor nos enterócitos da absorção do ferro. Então, por exemplo, quando a gente tem os valores de epsilina mais aumentados, isso vai fazer com que tanto o mecanismo de supressão da epsilina como a hipóxia se desenvolve consequente à anemia. Aí isso também vai levar a um aumento da produção da eritropoetina como resposta à hipóxia tecidual e um aumento da transferência do ferro dietético para os enterócitos. Isso faz com que a gente tenha uma maior produção de hemácias hipocrômicas e microcíticas. E a ferroportina que aumenta a exportação do ferro através dos enterócitos para a circulação. Aí, coisas que é importante a gente saber também. A secreção ácida é necessária para a solubilização do ferro e o aumento da capacidade de redução do ferro. Porque a gente vai ver que o ferro ele é somente absorvido na forma M, ou ferro mais 2, e a absorção do ferro tem como principal sítio o intestino proximal, sendo duodeno e jejum proximal. Isso vai ser importante para a gente entender pacientes com cirurgias da parte gástrica, que diminui a absorção do ferro. O ferro M costuma ser bem absorvido, não afetado pela composição da dieta e acidez gástrica, e o ferro não M deve ser convertido em ferro M, sendo afetado por diversos componentes da dieta e acidez gástrica. Aí, casos de deficiência de ferro. Quando tem déficits absolutivos, por exemplo, cirurgias gástricas, gastrectomia por doenças pépticas bariátricas, e a maior parte das cirurgias exclui o duodeno, que é onde 90% do ferro é absorvido. E, por exemplo, gastrectomia Y de rua, a gente vai ver que esses pacientes têm um distúrbio desabsortivo do ferro. A cloridria, que é a gastrite atrófica, o H. pylori e a doença celíaca. A irídia, que é uma doença genética, porque ela afeta a absorção do ferro pelaquela mutação que eu falei anteriormente. Aí, o sangramento uterino anormal, a gente vai ver que é uma das principais causas de ferropenia no mundo, e é definida por perdas aumentadas acima de 80 ml que interferem com a qualidade de vida pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. É mais comum pós-menarca e perimenopausa, porém é necessária avaliação estrutural também, quando a gente não pode só aceitar com relação a ser devidas perdas, a gente tem que ter uma avaliação estrutural junto com o ginecologista e obstetra. E avaliar a necessidade de reposição de ferro de manutenção. Aí as definições laboratoriais do que é uma deficiência de ferro, né? O nível da ferritina sérica é o teste mais sensível e específico que a gente usa para a identificação da deficiência de ferro. Nessa diretriz recente da American Gastroenterological Association, recomenda o ponto de corte da ferritina de 45 mg por decilitro em indivíduos com anemia e reconhece que em condições inflamatórias podem ter um déficit de ferro e anemia ferropriva no contexto de níveis de ferritina maiores que 45. Eles utilizam geralmente como ponto de corte de 100 mg por decilitro. E os níveis de saturação transferrina menor que 16% indicam um suprimento de ferro insuficiente para o suporte da eritropoiese normal. Aí aqui é do artigo do New England que ele mostra quais são os testes laboratoriais para a mensuração do status do ferro em adulto. Quando é que é necessário a gente investigar a anemia ferropriva? Sempre é importante a gente fazer uma investigação em mulheres em idade gestacional. Mulheres jovens, no geral, a gente não tem uma indicação de investigação mais aprofundada de anemia por via endoscópica, mas existem algumas situações em que é necessário a gente fazer uma apropriada investigação. Pacientes com idade maior que 50 anos, porque é um forte fator preditivo positivo de neoplasias e indicação de grandes riscos genéticos da patologia do trato gastrointestinal.
Pacientes que têm histórico de anemia ferropriva recorrente ou persistente, que parece desproporcional a outras causas, inclusive, mas assim, nos artigos mesmos, eles falam que isso é uma avaliação mais de especialista sobre o que é considerado recorrente, persistente e desproporcional. Pessoas com deficiência de ferro pós-cirurgia bariátrica, aí no artigo eles até tratam com relação a isso, ainda, além da questão de desabsorção, uma coisa que eles também levam em consideração é a ocorrência de sangramentos ocultos pela própria anastomose mesmo, podendo fazer doença ulcerativa. Doença celíaca é uma coisa muito importante a gente investigar também, porque entre 2 a 6% dos pacientes assintomáticos com anemia por deficiência de ferro. Então, muitas vezes, pacientes que eles têm anemia ferropriva e a gente não consegue identificar a causa, e mesmo com reposição, eles seguem com um quadro de deficiência de ferro, é importante a gente investigar a doença celíaca por um fator principalmente desabsortivo. Caso não seja encontrada nenhuma etiologia, a gente tem que investigar sangramentos, principalmente no intestino delgado, e a gente tem que fazer preferencialmente por cápsula endoscópica. Caso a cápsula endoscópica é negativa, a gente pode prosseguir uma investigação apenas se refratária ao tratamento. Aí, com relação à suplementação do ferro, né? Foi visto em diversas referências, eles falam com relação a isso, que a via preferencial de suplementação é a via oral mesmo, principalmente tanto pela eficácia e principalmente pelo custo-benefício. Eu vou mostrar algumas tabelas que traz no artigo. O custo-efetividade é muito melhor que o ferro oral. O ferro intravenoso tem um valor muito mais elevado. Não tem evidências substanciais que um produto seja melhor do que o outro, seja em eficácia ou intolerância, e o sais sulfato ferroso são uma escolha razoável para começar pensando em custo-benefício. Efeitos colaterais são comuns com a reposição, sendo 12% dos casos constipação, diarreia em 8% e náusea em 11%. Aí, as fases do tratamento. Inicialmente, a gente tem uma correção da anemia, que a gente vai observar isso em 6 a 8 semanas, e a reposição dos estoques do ferro vem depois, dentro de 2 a 3 meses após o início da reposição. Não há razão para tomar ferro mais de uma vez ao dia, não melhora a absorção e aumenta muitos efeitos colaterais. Então, de preferência, a gente vai prescrever para esses pacientes fazerem tomada uma vez ao dia, e a taxa de absorção é maior quando se dá ferro em dias alternados. No artigo, ele fala que são dados iniciais que carecem de maior evidência e que precisa ser melhor estudado. Recomenda-se o uso diário de sulfato ferroso de até 100 mg dias em dias alternados, se 100 a 200 mg dias, devido ao aumento consecutivo da epsidina, porque quando a gente começa a reposição, a gente vai observar que existe um aumento da epsidina, e isso vai favorecer com que tenha absorções cada vez menores do ferro. Aí, algumas recomendações adicionais, né? Foi visto também que a vitamina C melhora a absorção ao formar um quelato com ferro, que previne a formação de composto de ferro insolúvel e ao reduzir o ferro férrico para o ferroso, melhorando a absorção. Chá e café são inibidores poderosos da absorção de ferro, não devem ser consumidos dentro de 1 hora após tomar o ferro. E o ferro é melhor absorvido no estômago vazio. Mas, assim, a gente observa muito dos pacientes referindo intolerância a essa questão da reposição com o estômago vazio. Alguns, eles toleram melhor tomar junto às refeições. Uma coisa interessante que o artigo traz é que dê a preferência a consumir junto com proteínas que melhoram sua absorção. Aí, como é que eu avalio a resposta da reposição do ferro? Melhora dos sintomas, né? Alguns sintomas que a gente pode ter são de síndrome anêmica mesmo, pode ter tontura, pode ter um quadro de deficiências mais importantes que a pica, né? Então, os pacientes vão relatar melhora dos sintomas da fadiga, da astenia, e um aumento de 2 pontos de hemoglobina em 4 semanas após o início do tratamento. É recomendado repetir um hemograma dentro de 30 dias, que a gente já vai observar essa melhora, e um hemograma com perfil de ferro dentro de 90 dias para avaliação de melhor resposta. O que eu vou pensar na ausência de resposta? A principal coisa que a gente tem que pensar é a não aderência, porque, como eu tinha falado anteriormente, existe a ocorrência de sintomas colaterais que são bastante desagradáveis para o paciente, que a dose da reposição que a gente está fazendo é insuficiente, um tempo muito curto de tratamento, então a gente precisa aumentar o tempo de tratamento, ocorrência de sangramento persistente e a gente pensar em outro diagnóstico, como, por exemplo, talassemia. E as principais causas de refratariedade, né? A anemia de doença crônica é uma, o H. pylori, gastrite atrófica autoimune, a gastroplastia, como eu já falei, né?
e medicamentos que às vezes interferem com a absorção do ferro. E a propeirida é um diagnóstico que a gente tem que levantar. Aí aqui são algumas das preparações orais com caiu? Vocês estão me ouvindo ainda? Não, ficou mudo. Repete, por favor, o slide do começo, esse aí, Laura. Obrigado. Certo. Aqui é trazendo as preparações mais comuns do ferro oral, né? Sendo mais utilizado aqui no Brasil, o sulfato ferroso mesmo. Aí a gente pode ver aqui o que eu achei interessante também, que traz o próprio artigo com relação aos valores, que a gente pode ver que são valores bem em conta, né? Até porque no próprio artigo ele trata sobre o fato das principais populações com deficiência de ferro serem países subdesenvolvidos. Então a gente tem que levar muito isso em consideração com relação à própria reposição de ferro. Aí aqui eu trouxe também algumas das formulações disponíveis aqui no Brasil. Como eu falei, o sulfato ferroso é o mais comum disponível, que a gente vai ter o comprimido que tem 40 miligramas de ferro elementar. A gente pode ter uma solução oral, que tem 25 miligramas por ml de ferro elementar. O xarope, contendo 5 miligramas por ml de ferro elementar. E a gente também pode ter de 100 a 200 miligramas de ferro elementar. O complexo férrico polimaltosado, que seria um comprimido de 100 miligramas de ferro elementar por comprimido. A gente pode ter a solução oral, contendo 50 miligramas por ml de ferro elementar, e o xarope também com 10 miligramas por ml de ferro elementar. E um comprimido, que teria 100 miligramas de ferro elementar, a gente vai ter na posologia para reposição de 1 a 3 vezes por dia. Aí, quando é que eu vou indicar a reposição endovenosa? Quais são as indicações, né? As indicações bem estabelecidas seriam, no caso, se tivesse falência da terapia oral, intolerância ou baixos níveis de ferro e refratoriedade ao tratamento. Alguns dos exemplos que ele traz foi aqueles que eu falei anteriormente, pacientes que fizeram bypass do adenal, gastrectomia, histórico de infecção por H. pylori, doença celíaca, gastrite atrófica, doença inflamatória intestinal ou até a própria irídia. Pacientes que precisam de uma resposta e uma reposição mais rápida, por exemplo, pacientes que têm deficiência severa do ferro e gestantes, por exemplo, no terceiro trimestre de gestação, pacientes com sangramento gastrointestinal crônico, que não são possíveis o manejo com ferro oral, e ao paciente também com, por exemplo, alguma deficiência congênita da parte da coagulação. Pacientes que precisam da substituição da transfusão sanguínea ou que não aceitam por conta de alguma das questões religiosas, testemunho de Jeová sendo um caso bastante comum, e em pacientes, por exemplo, que estão utilizando agentes eritropoietina, por exemplo, em doença renal crônica. E algumas potenciais indicações, né? Seriam pacientes com doença renal crônica, sem o uso de eritropoietina, pacientes com anemia persistente, depois do uso de agentes estimuladores da eritropoietina, ou com câncer, que estão recebendo quimioterapia, pacientes com anemia de doença crônica, sem resposta adequada ao tratamento com agentes estimuladores da eritropoietina. Aí aqui algumas das preparações intravenosas, a carboximaltose férrica, que é o Ferriject, né? Aí uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses pacientes tinham um risco aumentado de hipofosfatemia com a reposição. Então, a gente tem que sempre prestar atenção em pacientes com algumas, por exemplo, pacientes com hipofosfatemia ou com uma baixa calórica de nutrientes, por exemplo. Pacientes subnutridos, a gente tem que prestar bastante atenção com relação a isso. O gluconato ferroso, a derisomaltose férrica e alguma dessas outras formulações que a gente não tem tão disponível no Brasil. E como vocês podem ver, os custos são bastante elevados em relação ao ferro oral. Então, a gente tem que ter uma indicação bastante adequada antes de prescrever, pensando em custo-efetividade. Aí, com relação à reposição endovenosa, né? A gente pode fazer após a reposição inicial, a ferritina, a gente vai dosar após a reposição inicial do ferro endovenoso, e ela costuma permanecer muito elevada, pode ser depois de meses que vimos o valor da ferritina, ela fica inicialmente armazenada no macrófago para ser usado posteriormente. Qual é o objetivo da gente fazer a reposição endovenosa de ferro? Aumenta mais rapidamente os níveis de hemoglobina, de 2,5 a 3 pontos em 4 semanas, que seria uma das indicações, né, que eu falei,
para a gente dar uma preferência à reposição endovenosa. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, se a gente for fazer a carboximaltose férrica, é dosar o fósforo antes da primeira infusão, pelo risco de hipofosfatemia por produção de FGF23, que estimula a fosfatúria. Aí algumas observações, né, que é tratado no artigo. Ser verdadeiramente alérgico ao ferro endovenoso é algo bastante raro. E quase todas as reações são pseudoalergias relacionadas à ativação do complemento, que são reações idiosincráticas à infusão. O que é que isso significa? No geral, a gente aumentar um tempo de infusão já é suficiente para evitar novas reações. Aí, em caso de reações leves, no geral, basta a gente interromper as infusões e reiniciá-las 15 minutos depois com a infusão mais lenta. E para reações graves, a gente costuma fazer com corticosteroide e costuma ser benéfico. No artigo, ele trata para a gente dar a preferência a evitar a difenidramina, porque os efeitos colaterais que são colinérgicos, né, podem ser confundidos com a piora da reação. Aí, quais são as formulações que a gente tem disponível no Brasil, né? A gente tem o Nolipurum, que é o sacarato de hidróxido férrico, que tem 20 mg por ml. A dose máxima que a gente pode fazer por aplicação é de 200 mg, pode fazer até 3 vezes por semana. E a dose máxima por semana é de 2 frascos com ampola, 3 vezes por semana. Necessita de 5 infusões para poder receber 100 mg de ferro elementar. E como é que a gente faz o cálculo? Como é que a gente faz para calcular a dose prescrita? A gente pega o peso corporal do paciente, multiplica pelo valor da subtração da hemoglobina-alvo, menos a hemoglobina do paciente, vezes 2,4 mais 500. Aí a carbosmaltose férrica, que é o ferro inject. A gente tem um máximo de 1.000 miligramas por aplicação, sendo uma vez por semana, em pacientes dialíticos, no máximo 200 miligramas por aplicação. Não pode ser diluído em soro glicosado, apenas em soro fisiológico. E aqui eu trouxe nessa tabela, essa do Einstein, falando com relação a como é que a gente faria a reposição da carboximaltose férrica, de acordo com o peso corporal dos pacientes, em relação à hemoglobina. A dose máxima por aplicação por semana, né, que eu falei que é de 100 miligramas de ferro, que são 20 ml endovenoso, e as doses maiores, 15 miligramas por quilo, devem ser divididas em 2 infusões com intervalos de 7 dias. Aí, como a gente faria essa diluição, seria soro fisiológico, 250 ml endovenoso e 15 E a derissomaltose férrica, que é um monofé, ela pode ser feita em bolos, o que é uma coisa interessante, com máximo de 500 miligramas, a velocidade de 250 miligramas por minuto, até 3 vezes por semana. E era isso que eu tinha para trazer para a apresentação hoje. Bom dia, bom dia, Lara. Mais uma vez, obrigado aí pela apresentação. E aí eu acho que você colocou algumas coisas que eu acho que são muito interessantes. E talvez a principal que a gente tem que discutir é sobre o próprio diagnóstico da anemia ferropriva, né? Então, quando a gente se depara com um indivíduo com anemia, é necessária a solicitação de um reticulócito, né? E muitas vezes, assim, o reticulócito só faz sentido se o indivíduo tiver anemia ou se estiver usando um anticonvulsivante, né, ou se está se pensando em alguma outra alteração. Então, hemograma absolutamente normal, não há necessidade de pedir reticulócito, a não ser que tenha essas exceções. Uma outra questão que eu acho que é importante é sobre a ferrocinética propriamente dita. E você colocou o exame da ferritina como um exame de referência, o padrão ouro, não foi isso? Acho que nos primeiros slides que você colocou. E Professor. eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela com essa afirmativa, porque, como a gente sabe muito bem, a ferritina é um reagente de fase aguda, né? Então, se você tiver um processo inflamatório, ele vai estar alterado, ele pode estar alterado, e não expressar realmente o que a gente está se deparando. Tanto é que mais na frente você mostrou uma referência que quando o indivíduo tem um processo inflamatório, a gente considera um nível mais alto para estabelecer que ele pode ter ou não uma ferropenia. É, e aí você colocou o ponto de corte de 30, né, na ferritina, e que até uma certa divergência realmente existe entre alguns trabalhos, entre 30 e 45 como ponto de corte,
Mas uma coisa fundamental quando a gente olha a ferritina é olhar a idade do paciente, pessoal. Então, naturalmente, com o processo de senescência, os níveis de ferritina vão elevando, vão ficando mais altos, né? Então, tem uma explicação, por exemplo, no caso das mulheres, você deixa de ter aquelas perdas, né, menstruais, né? Então, acaba que você acaba tendo um maior acúmulo de ferro naturalmente, né? E, na verdade, se você tiver um indivíduo acima de 60 anos, tá? Com a ferritina inferior a 30, você já pode considerar uma ferropenia. Então, isso é muito importante e algumas vezes a gente observa, não só com relação à ferritina, mas com relação à anemia de uma maneira geral, e muitos profissionais de várias áreas, e não hematologistas propriamente dito, atendem os pacientes, observam que eles têm uma hemoglobina inferior a 11, mas maior que 10, entre 10 e 11, e aquilo de alguma maneira, ou mesmo no sexo masculino, em torno por volta de 11, 11,5, isso é desconsiderado, isso não é investigado naquele momento. Então, isso é algo que a gente precisa mudar essa cultura de achar que só vai investigar anemia quando o cara está extremamente sintomático ou quando ele tem um sangramento, ou sei lá, alguma alteração mais grave. Porque é nessa fase inicial que talvez a gente pudesse intervir de uma maneira sem tantas complicações. Ou está diagnosticando as alterações gastrointestinais, como você colocou muito bem aí. E aí um aspecto que eu acho que é importante assim, eu vi sua aula e uma coisa que eu gostaria até de ouvir vocês e as outras pessoas, um parâmetro que eu uso muito na minha prática é o índice de saturação de transferrina. Uso bastante, tá? E quando a gente tem um índice de saturação de transferrina abaixo de 10, você com certeza tem anemia ferropriva. E principalmente quando você tem aqueles casos de anemia da doença inflamatória, em que a ferritina é elevada, e esse indivíduo, por exemplo, faz uma hemorragia digestiva, ou mesmo faz um sangramento gastrointestinal, qualquer tipo de sangramento, apresenta hemorroida ou hematoquesia, ou seja o que for, o que vai alterar é a saturação em transferrina, a ferritina não vai alterar, né? Usar a referência como ferro medular, como um parâmetro, é algo assim que muitas vezes tem alguns aspectos que tem que ser considerado. Primeiro, a gente não colhe mielograma de todo mundo, né? E não faz muito sentido colher um mielograma na anemia ferropriva. Esse é um ponto. Então, eu não vou ter. Para eu ter essa informação do ferro medular, eu preciso coletar um mielograma, né? E fazer uma coloração para ferro, que a gente chama de coloração de Pels, né? E a gente tinha rotineiramente é, ao longo dos anos, a gente fazia de rotina. Colhia mielograma, a gente corava para ferro medular. Hoje, infelizmente, isso não acontece na rotina, né? Por todas as questões envolvidas com o custo e as solicitações, mas tem um ponto muito importante na confiabilidade do ferro medular, que é esse ferro precisa ser fixado à lâmina até 2 horas da coleta do mielograma. Então, é, o que é o correto e o que é que, por exemplo, a gente faz no nosso laboratório privado? Todas as coletas, após a coleta, ele já é fixado e ele vai para o laboratório central já fixado para fazer a coloração específica para ser examinado. Porque se você não faz isso e esse ferro é diminuído, você não pode confiar na questão da qualidade daquele exame. Então, isso introduzindo a parte inicial. Se você tem um índice de saturação de transferrina entre 10 e 15, você pode ter uma anemia ferropriva. Você não pode afirmar e jurar por Deus. Entretanto, se você tem entre 17, 18 e 20, você vai. Isso caracteriza a possibilidade de uma anemia da doença inflamatória. Então, é preciso olhar essa coisa com muita detalhe, com muito cuidado,
porque não necessariamente eu tenho só anemia ferropriva, às vezes eu tenho anemia pluricarencial. O indivíduo, além de ter deficiência de ferro, ele vai ter também de B12 e folato, ele pode ter, tá? E nesse contexto, é importante estar atento que às vezes o indivíduo tem deficiência de B12, não tem macrocitose, tá? Porque ele tem deficiência de ferro. E um outro ponto muito importante, quando eu trato uma anemia megaloblástica, por deficiência de B12 ou folato, e aquele indivíduo tem estoques de ferros baixos, que é o que acontece na rotina, na prática é isso que acontece, à medida em que eu reponho a B12 e o folato, por volta aí do 15º até um pouco mais, esse indivíduo consome o estoque de ferro e passa a ter ferropenia e aquela hemoglobina que começou a responder pode não ir adiante, não por falta de B12, mas por falta de ferro que ele consumiu. Então, precisa entender que essa coisa dinâmica. Eu acho que esses são pontos importantes. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que às vezes a gente passa por cima e não fala muito, é sobre a irida, né? Sobre essa alteração que é genética, né? Autossômica recessiva. O diagnóstico é mais nas crianças, quer dizer, nós adultos quase não vemos isso, tá? E tem uma relação com a mutação do TMPRSS6, né? Que está ligado diretamente à epsidina. Então, essa mutação ela faz com que ela altera a produção de uma proteína a nível hepático e faz com que você tenha alteração na produção da epsidina. Então, o indivíduo desenvolve. Qual é a grande questão da irida? São pessoas que a gente repõe ferro oral e não respondem. Tá? E aí, muitas vezes, eles respondem parcialmente a ferro parenteral. É incrível isso porque, assim, os primeiros diagnósticos de irida foram em 2008, quer dizer, nós temos aí o quê? 16 anos, né? Quando eu fui residente não existia isso, tá? Então, é algo que é muito interessante, porque à medida que foi se conhecendo, e hoje tem um grupo de pesquisa muito importante sobre irida, que é no Dana-Farber, em Boston, inclusive buscando aí alterações, porque o tratamento você tem que fazer reposição parenteral com uma resposta mediana pelo resto da vida, até que você consiga, até que se consiga uma terapia gênica, alguma coisa dessa natureza, tá? E aí, só para finalizar as minhas considerações, eu queria falar um pouco do Noripurum, né, que é o que a gente tem mais frequentemente utilizado, né? Que é o que é mais simples, é o mais barato, tá? Então, como você bem colocou, ele pode ser feito uma vez por semana, duas vezes ou três vezes. Na maioria das vezes a gente faz uma vez por semana, duas ampolas, porque as pessoas muitas vezes ou não têm acesso ou não têm dinheiro, ou a gente não tem disponível, e acaba que isso em 8 semanas melhora um pouco a hemoglobina, mas em casos mais graves, por exemplo, o cara vai para uma cirurgia ou uma situação como essa, a gente pode eventualmente fazer até mais vezes por semana. Graças a Deus, a gente vê muito pouca reação, né? Então, assim, a gente tinha muito receio de fazer. Havia uma cultura na nossa formação mais antiga, a doutora Helena talvez possa falar melhor do que eu, de que a gente não fazia ferro parenteral para ninguém. Passou o tempo, hoje a gente já aprendeu que tem algumas pessoas que têm indicação formal de ferro parenteral. Então, a doença renal crônica, né, o indivíduo que faz uma bariátrica, tá? Então, algumas situações como essa. A própria doença celíaca, né, que você tem alteração absortiva. E nesse cenário, eu acho que assim, é importante a gente entender que você tem a opção da carboximaltose, a que a gente tem com mais frequência aqui no nosso meio, tá? E você colocou muito bem a divisão. É sempre bom olhar o peso, né? Se tem menos de 70 quilos ou mais de 70 quilos, e se a hemoglobina está maior ou igual a 10. Então, o que eu faço na prática, se tem mais de 70 quilos, eu faço 2 gramas, 1 grama numa semana, na outra semana outra grama. A carboximaltose ela vai direto para a medula óssea, então ela é muito mais eficiente, muito mais rápida, e é extraordinária. Entretanto, tem que ter muito cuidado
com a questão das reações alérgicas. Então, pacientes com antecedentes de outras alergias, de asma, brônquica, ou mesmo de outras alergias, ficar atento na infusão. É muito importante a história da difenidramina, porque às vezes as pessoas querem já fazer uma pré-medicação, não é para fazer. Então, você colocou muito bem. E o monofase eu nunca usei, entendeu? Então, não é da minha prática, eu não sei se alguém aqui tem experiência. Eram essas minhas considerações e eu acho que a gente tem tempo para ouvir as perguntas para Laura e as considerações de vocês. Então, deixo aberto aí para a plateia. Felipe, queria ouvir suas considerações. Bom dia, professor. Bom dia, Bom Laura. dia. Primeiro, parabenizar a Laura, né? Excelente revisão. Eu acho interessante, principalmente essa parte que é comentado em relação à associação com a anemia da doença inflamatória, né? Esses pontos de corte que a gente vê como diferentes, também que o senhor comentou. Então, apesar da gente não ter o valor de corte, né, que seria a deficiência absoluta de ferro, a gente pode ter uma deficiência funcional do ferro nessas condições, né? Há uma ferritina até de 500, a depender do IST, a gente pode ter a necessidade de reposição. Outro detalhe importante, que por ser um guideline de gasto, né, ele também reforça bastante a questão da investigação da etiologia. Ele reforça bastante a questão da gente sempre investigar a questão da doença celíaca, né? Mesmo pacientes que não têm diarreia, não têm outros sintomas relacionados, muitas vezes a gente pode ter um achado, né, e o diagnóstico de doença celíaca a partir da deficiência de ferro, né? Mesmo que não tenha outros achados. E o último ponto também, a questão da reposição de ferro que ele orienta, né? A gente vê muitas vezes na prática, principalmente de outras especialidades, acaba que faz uma dose muito grande, né, de sulfato ferroso, que é desnecessário e inclusive pode até atrapalhar, né? A gente vê que ele recomenda no máximo 100 miligramas no dia, né, em uma tomada uma vez ao dia, mas a gente vê que na prática muitas vezes é dividido nessa tomada e acaba que o paciente não está respondendo na velocidade que queria, acabam aumentando e na verdade você está prejudicando. Mas é isso, bastante interessante, né, bem prevalente na nossa prática, como você comentou, nos pareceres. Esses são os principais pontos que eu devo ressaltar. Obrigado, Felipe. Eu gostaria de ouvir o Guilherme, nosso residente de segundo ano. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, Bom pessoal. dia. Primeiramente, parabenizar a Maria Laura, né? Excelente revisão. Os pontos que eu queria destacar é que alguns, né? O primeiro ponto é que o paciente, que eu acho que tem que estar na mente de todo mundo, que o paciente apenas com ferropenia, ele já tem sintomas anêmicos, né? Já tem intolerância ao esforço físico, já pode ter queda de cabelo. Então, assim, apenas a ferropenia já dá toda essa sintomatologia. E a reposição do ferro, a reposição diária, é diferente quando o paciente tem apenas uma ferropenia e o paciente tem já uma anemia ferropriva, né? Se eu não me engano, acho que o PCDT de 2023 2023, coloca lá que o paciente quando tem ferropenia tem que fazer uma dose mínima, né, de ferro elementar de 80, já quando o paciente tem uma anemia ferropriva, já faz uma dose mínima de 100. E uma coisa que a gente, até o Felipe comentou, né, que a gente pega muito, principalmente vindo das outras especialidades, é o paciente tomando ferro 2 vezes ao dia, né, que é algo que não é muito eficiente, porque após tomar o ferro, aumenta os níveis de epsidina, e aí a próxima tomada não vai ser, não vai absorver bem, e os artigos colocam que demora pelo menos 24 horas para esses níveis de epsidina cair para a gente conseguir absorver bem na próxima tomada. Então, assim, tomar uma vez por dia é o suficiente. Agora tem que ser na dose correta. E lembrar em relação aos pontos de corte de ferritina, né? Antigamente,
considerava uma ferropenia com pontos de cortes menores, né, de 30, mas a gente verifica que atualmente eles estão aumentando mais esse ponto de corte para 45, já vi literatura até com 50, colocando que uma ferritina menor do que 50 já dá para a gente considerar ferropenia. E, assim, outro ponto importante é que não é só repor ferro, né, a gente precisa entender por que o paciente está perdendo ferro, se tem alguma condição de base que justifique tudo isso, não é só dar ferro e achar que está tratando bem o paciente. Eu acho que é isso, doutor Fernando. Ok, Guilherme, obrigado. Queria ouvir a Mariana Saraiva, nossa R2. Bom dia, queria Bom parabenizar dia. lá pela excelente aula, né? Alguns pontos que eu queria comentar. Primeiro, essa questão da investigação em mulheres jovens, na maioria das vezes a gente realmente não vai precisar pedir endoscopia. Uma coisa que eu achei interessante que eu vi na letivo esse mês é que eles têm acesso ao antígeno fecal para H. pylori. Então, muitas vezes lá eles optam por fazer screening de celíaca somente com transglutaminase e a dosagem do IgA e o antígeno fecal para H. pylori. Muitas vezes eles flagram a infecção, tratam, e em alguns casos no ambulatório eu já vi a deficiência de ferro em mulheres jovens ser correlacionada à infecção por H. pylori e não ter necessidade da endoscopia. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a carboximaltose férrica, né, que é o Ferinject. E aqui nós acabamos tendo um pouco menos de acesso, mas naquelas situações em que o paciente vai precisar de intervenção cirúrgica em um tempo um pouco mais breve, então já estamos no terceiro trimestre, então próximos ao parto, né, que a gente faz uso dessa medicação. Só reforçar de dosar o fósforo, porque algumas vezes já vi sendo prescrito sem a gente ter esse cuidado, né, realmente, assim, até por conta da necessidade de realizar a reposição de uma forma um pouco mais veloz, mas é um ponto a se atentar, que eu achei interessante da aula, né, da produção de FGF23 e estímulo à fosfatura. E, no mais, só parabenizá-la a Laura pela excelente aula. Obrigado, Mariana. Eu gostaria de ouvir a Laís Chaves, nossa R2. Professor, eu posso fazer um comentário sobre o que a Mari falou, que está até no artigo, que no próprio artigo ele Pode. fala que os pacientes com doença celíaca, né, com quadro de anemia, eles costumam ter os níveis de antitransglutaminase tecidual mais alto e que isso leva até em consideração os maiores graus de atrofia das vilosidades em relação aos pacientes não anêmicos, e isso já se correlacionaria com a ocorrência da anemia ferropriva. Aí no próprio artigo ele trata com relação a isso, que alguns desses pacientes eles apenas tratam da doença celíaca com restrições dietéticas e sem necessidade de reposição de ferro. Então é mais uma coisa para se atentar da gente sempre investigar as causas, né? Porque às vezes o pessoal não parece só aceita. Importantíssima a sua observação e da Mariana e sua, porque se você conduz e consegue melhorar um indivíduo com doença celíaca, não precisa repor ferro. Então, isso é uma coisa interessante, uma observação muito, muito pertinente. Tá? Eu gostaria então de ouvir a Laís agora, por favor. Olá, bom dia. É um tema muito importante, né, de ser discutido hoje, inclusive parabenizar a Laura pela apresentação. É um tema que a gente estuda desde o comecinho, assim, até da residência de clínica, e sempre tem alguma coisa a mais que a gente aprende quando a gente discute, então é sempre muito importante. A anemia mais prevalente, né? Só ressaltar alguns pontos que já foram comentados pelo doutor Fernando também, sobre investigar outras causas carenciais junto, porque muitas vezes a gente encontra quadros de deficiência multicarencial para a gente tratar tudo, né, de uma forma global. Reforçar a importância da gente investigar as causas da anemia ferropriva. É uma coisa que a gente consegue fazer, inclusive, na assistência básica à saúde. O diagnóstico de anemia ferropriva, claro, muito importante a reposição do ferro, mas mais importante ainda é entender por que esse paciente tem deficiência de ferro e tratar, senão a gente vai ficar tratando paliativamente o paciente só com a reposição de ferro, e talvez em pacientes mais idosos até deixar de diagnosticar uma neoplasia de forma precoce. E, por último, reforçar o que o Guilherme falou também sobre a reposição de ferro nos pacientes que não têm anemia ainda, mas que têm deficiência de ferro. Às vezes o paciente chega
pacientes jovens chegam com queixas para a gente que podem ser relacionadas à ferropenia, não tem anemia por si, mas tem alguma perda crônica, e aí é importante a gente pedir a cinética do ferro para repor, mesmo antes do paciente ter anemia, por conta da melhora sintomática e até para prevenir que esse paciente desenvolva anemia futuramente. É uma coisa que a gente vem vendo recorrentemente, né? Às vezes o paciente chega para a gente só com a dosagem da cinética do ferro, sem anemia e com queixas, e é importante a gente começar o tratamento, era uma coisa que a gente não via muito antigamente, mas que hoje a gente vê. E assim, há um ponto que o doutor Fernando falou que eu não tinha conhecimento sobre a questão da fixação do ferro, né, medular, que tem que ser 2 horas após a coleta do mielograma. Eu não sei se todos os laboratórios fazem dessa forma. É importante a gente ter essa informação na nossa cabeça para a gente considerar, né, e avaliar de forma mais adequada. Mas é isso, parabenizar e um tema muito importante para a gente ficar discutindo recorrentemente, que constantemente tem atualizações, né? A forma como a gente repõe o ferro hoje em dia não é a forma como a gente repunha antigamente. Então, é sempre importante a gente se atualizar num tema tão recorrente. Obrigada. Perfeito, Laís. Obrigado pelas considerações. Eu gostaria então de ouvir o Gustavo Mesquita, nosso residente do primeiro ano. Bom dia, professor. Bom dia, Laura. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar a Laura pela apresentação. Realmente é um tema que faz parte do dia a dia de todo médico, não só do médico hematologista. E uma das coisas que eu queria frisar era que, assim, realmente é necessário a gente se ater à propedêutica. A gente tem que ver esse paciente como um paciente que tem um diagnóstico de ferropenia, mas essa ferropenia tem que ser elucidada a sua etiologia. Então, tem que ser investigada a fundo. Nesses pacientes que têm realmente um quadro mais claro, caso pacientes jovens que têm já realmente um quadro de hipermenorreia, de fato, dá para se preterir aí em relação aos exames do trato gastrointestinal, mas dependendo, claro, como a Maria Laura colocou, de alguns fatores de risco. Mas uma coisa que até é um fato que eu não tinha tanto conhecimento, que eu não me atentava tanto, mas que depois de algumas aulas a gente veio a se policiar também, é em relação à investigação de trato urinário. Por vezes a gente tem perdas que são a nível mais microscópico, de hematúria, mas que no longo prazo podem incorrer também em ferropenia e que devem ser investigados. Então, eventualmente, pacientes mais idosos, que têm fatores de risco aí para, por exemplo, CA de bexiga, a gente também tem que adicionar na nossa propedêutica também a urinálise. E um fato também que achei bastante interessante, que é uma coisa mais nova, que os novos laboratórios vêm conseguindo colocar, é também a medida do conteúdo de hemoglobina médio do reticulócito, que estando abaixo de 29 também favorece o diagnóstico de anemia ferropriva, que é um valor, assim, um dado mais interessante, que consegue tirar a dúvida do contexto de pacientes que têm características também de anemia inflamatória. Mas, assim, no mais seria isso. O pessoal já conseguiu fazer bastante comentários aí a respeito da aula. Acho que eu estaria só me repetindo em relação ao que já foi dito. Mas obrigado. Gustavo, você tocou num ponto, e aí uma coisa que nós não discutimos aqui foi a utilização do RDW, né? Que o RDW é uma sigla em inglês, é um dado que sai desses aparelhos automáticos, né? Então, e muitas vezes a gente vê apresentações em que usa o RDW como uma parametrização da anemia, e o RDW quer dizer Red Width Distribution, né? Então, é a distribuição dessas hemácias, né? A uniformidade, mais ou menos a uniformidade do que eles têm. E aí tem uma coisa que tem que ter bastante cuidado, porque às vezes tem algumas afirmativas assim, o RDW abaixo de 14 é anemia. E aí você tem que ver caso por caso, tá? Então, não, você tem que olhar o todo, tem que ver a história clínica. Então, não utilizar somente esse dado, essa informação, tá? Então, estamos aí nos minutos finais da a nossa reunião. Eu queria, então, passar a palavra para a Laura, para ela fazer as considerações finais. Não, era mais para acrescentar com relação tanto do RDW como também do conteúdo de hemoglobina reticulocitária que o Gustavo falou. No próprio artigo trata também com relação a isso, que é um parâmetro que ajuda a medir o ferro funcional, porque ele é disponível, ele correlaciona com os últimos valores de eritropoiesis nos 3 a 4 dias. Então, ele é um sinal precoce, né,
em casos de restrição de ferro na eritropoiese. Por exemplo, pacientes que estão em uso de eritropoietina seria um parâmetro interessante, né? E do RDW, a gente lembrar que ele aumenta também depois que começa a induzir a produção de células hemoglobinizadas no contexto de quando a gente começa a reposição. Então, a gente tem que também observar essa diferença que vai ter, que a gente pode ter quando começa a reposição também como parâmetro interessante para a gente ter essa variação do RDW. E outra coisa que também era falar, que também me chama atenção, é quando a gente vê muito no parecer, que o pessoal tem muita pressa, né, da reposição. Às vezes começou a reposição, não melhorou, não sei o que, pede parecer para a gente, e a gente vê que é uma resposta mais lenta. Então, essa questão também da gente ter que observar e esperar a própria medula começar a responder, né? Que infelizmente a gente não tem controle, a gente vê às vezes muito parecer da cirurgia. Está repondo ferro endovenoso, ferro oral, etc., não está melhorando. E não vai melhorar assim, porque acaba que vai aumentar a produção de hepcidina e piorar ainda mais a absorção, né? Perfeito. Eu acho que a gente abordou aí esse assunto que é tão importante, tão comum, né, no nosso dia a dia. E a mensagem que eu acho que mais importante é que fazer uma boa história clínica e examinar o paciente. Tá? Então, isso vale para tudo, mas no caso da anemia ferropriva é muito importante. Às vezes o doente tem hemorroida, tem perda de sangramento e ele acha que aquilo é normal, ele convive com aquilo normalmente. E lembrar, pessoal, da principal causa de anemia ferropriva nas mulheres, que é a hipermenorragia e os miomas, as alterações ginecológicas. É uma coisa tão simples, tão banal, e parece que eu estou dizendo uma bobagem tão grande, mas é impressionante como isso é desvalorizado. E como isso passa de maneira não significativa, e como isso não é. E aí, às vezes, você vai a fundo e faz um ultrassom ginecológico, acaba encontrando um mioma, e a pessoa passou em consulta com vários profissionais, até da própria área, e não é dar o diagnóstico. Então, é preciso ter essa visão, tá certo? Eu acho que, Laura, parabéns pela apresentação, um bom resto de semana para todos e até a próxima. Um abraço. Tchau.